Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Vocês estão bem? Glória a Deus. Quantos aí são felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão aí no seu lugar, para a gente conhecer. Ninguém? Glória a Deus, aleluia. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês, fiquem à vontade. Vocês estão na casa do Pai, amém? Dê um aplauso ao Senhor por essas vidas. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Quantos aqui tem fome e sede da palavra de Deus? Amém? Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para nós essa manhã? Eu quero pedir, meu irmão, para você me dar, como diz o apóstolo, me dar sua atenção de presente por alguns minutos. Eu não vou me estender muito, prometo ser bem rápido e sucinto naquilo que o Senhor me ministrou e eu quero passar para os meus irmãos. Então, mantenha seu coração aberto, amém? Não feche seu coração, que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar nossas vidas, amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 12, 1, por favor. Romanos, capítulo 12, verso 1. Aleluia. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentardes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o vosso culto racional. Amém? Feche seus olhos por um minuto, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, Senhor, pelo privilégio e pela honra de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque a Sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, assim como diz a Tua palavra, Senhor. E nós reconhecemos isso, Senhor, e te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Estamos aqui nessa manhã, Pai, dispostos, Senhor, a receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Senhor. Nós sabemos que o culto em si, Senhor, nós não chegamos aqui para receber algo, Senhor, a não ser para conhecer mais da Tua palavra e da Tua vontade, Pai. E o nosso coração está aberto a isso nessa manhã, Senhor. Que nada venha roubar, nada venha nos distrair, Senhor, nada venha roubar a nossa atenção de Ti, Pai. Que nós venhamos receber a Tua palavra, que ela venha cair como uma semente em uma terra fértil, Pai. No nosso coração, Senhor, que ela venha criar raízes, crescer e dar frutos, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Que o Senhor expanda a nossa consciência, Pai, acerca do que é o culto a Ti, Senhor. Que o Senhor venha expandir a nossa consciência acerca do que é a vida cristã, Pai, acerca do que é viver o reino, viver o Teu evangelho, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Estamos aqui, Senhor, que o nosso entendimento esteja totalmente cativo à Tua vontade e à Tua palavra, Senhor. Que não haja resistência na mente, que não haja fortalezas, Pai. Que não hajam crenças limitantes no nosso meio nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que sairemos daqui de uma forma diferente da qual entramos, Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque cremos que já aconteceu, Senhor. Nós glorificamos e engrandecemos o Teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado. Continue nos ministrando. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, tomar o seu lugar. Glória a Deus. Amém. Nós lemos aqui um versículo da carta de apóstolo Paulo à igreja de Roma. E essa igreja ela era composta por judeus, por gregos, romanos, gentios de maneira geral. E o apóstolo Paulo, nessa carta, meu irmão, ele aborda temas extremamente profundos. A carta de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vem com ensinamentos densos, profundos, complexos. Ele vai falar sobre a justificação, ele vai falar sobre a lei, a graça, ele vai falar sobre Adão, a Cristo. Ele vai abordar temas extremamente profundos e impor algumas bases fundamentais da nossa crença. Não é à toa que essa carta ela é uma das cartas mais debatidas teologicamente, porque há muitos temas complexos
que são abordados aqui. Mas do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vem, digamos assim, com a parte teórica, ensinando. Mas a partir do verso 1 do capítulo 12, ele nos convida a uma vida prática. Ele nos convida a tudo aquilo que nós aprendemos do 1 ao 11 colocar em prática a partir do 12. E aí ele vai falar nesse versículo aqui, que é um dos versículos mais conhecidos desse livro, ele vai falar: suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Aqui ele vai falar sobre culto. E de maneira geral, ou até superficial, é fácil entender esse versículo. Entenda aqui que o culto é a vida que eu vivo. Ele vai falar: apresentem os vossos corpos, ou seja, ele não está falando de um corpo físico apenas. Mas o entendimento aqui, trazendo do contexto e da palavra original, é apresente todo o seu ser, tudo aquilo que te compõe, as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos, o seu tempo, a sua sexualidade, os seus sentimentos, tudo aquilo que te compõe. Pega tudo isso e entrega a Deus, e apresenta a Deus em sacrifício. Ou seja, entrega a Ele. E aí ele dá 3 características desse sacrifício: vivo, santo e agradável a Deus. Primeiro, vivo é vida, um sacrifício contínuo. Um sacrifício contínuo. Uma vida. Apresente todo o seu ser como vida em sacrifício a Deus, em entrega a Deus. Santo, separado, algo consagrado a Deus. E agradável, algo de acordo com a vontade de Deus, que vai agradar a Ele. Porque esse é o vosso culto racional. E é por isso que eu falo que, de maneira geral, nós conseguimos entender aqui que culto é vida. E a vida é o culto. E isso quebra um pouco de algumas ideias que nós temos sem perceber, que são herança talvez de alguns pensamentos greco-romanos ou até judaicos, falando isso. Porque aqui, apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 1, ele vai quebrar duas culturais. Amém? Aleluia? Amém. Ele vai quebrar 2 ideias culturais. Como eu disse, aquela igreja ela era composta de judeus e romanos. Era uma mistura de culturas. E quais eram essas 2 ideias culturais? Primeiro, a ideia greco-romana, que era o dualismo. A ideia de que também. Ele vai quebrar essas 2 ideias. A primeira, o pensamento greco-romano de dualismo, ou seja, é uma herança de um filósofo chamado Platão, que ele ensinava que há 2 mundos, há o mundo físico e o mundo, ou seja, o mundo espiritual. Som. Amém. Aleluia. Vamos lá, vamos começar de novo. Ele vai quebrar essa ideia de que há 2 mundos, o mundo físico e o mundo das ideias. Na verdade, a gente conhece como mundo espiritual. Mas na filosofia, Platão ele vai falar que o que é bom, ele é imaterial. E tudo que é material, ele é ruim, ele é desprezível. Ou seja, ele vai desprezar totalmente o corpo. Falando totalmente o oposto do que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. O seu corpo faz parte do seu culto. Um exemplo disso é, Platão ele tinha uma frase que ele vai falar: o corpo é a prisão da alma, mas a palavra vai falar que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que há esse embate de ideias. A filosofia greco-romana com o cristianismo. E o apóstolo Paulo vai falar: vocês não precisam achar que só porque vocês vão ao culto ou porque vocês cultuam a Deus, vocês podem viver de qualquer forma no seu corpo. Não, o seu corpo também adora a Deus da maneira que você vive com Ele. Dependendo da maneira que você vive, você está cultuando a Deus ou não. Eu não sei se eu estou me fazendo entender aqui. Vocês estão comigo? Amém? Então o apóstolo Paulo ele vai quebrar essa ideia, esse dualismo. E qual que era o perigo desse dualismo? Primeiro, porque eles levavam os cristãos que tinham essa cultura greco-romana a viver de 2 formas: ascetismo ou libertinagem. O que é o ascetismo? O castigo exagerado ao corpo. O corpo é ruim, então ele tem que sofrer demais. Então esse é o ascetismo. Tudo que é bom é no mundo das ideias, então o meu físico ele tem que sofrer, ele tem que padecer.
Aí pode vir alguns exemplos de prática, como autoflagelação e coisas assim. Eu não vou entrar muito nesse mérito para não criar muitas ramificações, mas a outra ideia é a libertinagem. Ou seja, o que importa é o que a minha alma faz, é o que eu estou lá no meu culto de domingo cultuando a Deus, mas o que eu faço com o meu corpo não tem nada a ver com a minha alma, é totalmente separado. Então eles viviam em libertinagem, ou seja, libertinagem sexual, imoralidade, lascívia. Porque eles achavam que os dois mundos eram totalmente separados, ou seja, isso cria cristãos fragmentados. Que acham que o culto acaba quando a gente sai daqui para fora. Essa era a ideia greco-romana que o apóstolo Paulo combatia nesse versículo. A outra ideia era o ritualismo cerimonial judaico, porque eles achavam que o culto era somente dentro do templo, ou seja, uma complementava a outra. O lugar do culto, o ambiente do culto é dentro do templo, fora do templo não tem nada a ver com culto, então eles viviam de forma hipócrita. Esse que era o grande problema, e nós vemos isso e percebemos isso no grande combate de Jesus contra os fariseus. Porque um dos maiores combates de Jesus não foi contra o pecado, foi contra a hipocrisia. Deus não tinha problema com pecadores, ele tinha problema com hipócritas. Porque eram homens que estavam presos a essa ideia, a essa cultura de que o culto é somente no templo. A cerimônia é somente no templo. Mas o apóstolo Paulo está falando, não, o culto de vocês é a vida que vocês levam. Dependendo da maneira como vocês vivem, vocês estão cultuando a Deus ou a outro ídolo. Um exemplo disso, Jesus usa um exemplo, uma parábola. Não que essa parábola tenha esse ensinamento como o objetivo principal dela, mas serve de exemplo para nós, a parábola do bom samaritano. Porque, vamos abrir lá. Abre comigo aí, por favor. Em Lucas 10. Lucas 10, 25. Vamos aí, vamos comigo, meu irmão. Não me deixa não. Lucas 10, 25. Vai dizer assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Primeiro ponto, Jesus ele pergunta, como que eu posso herdar a vida eterna? Jesus fala: O que você entende da lei? O que você conhece da vontade de Deus? Eu conheço que tem que ser assim, assim, assim. Deus está falando: é isso, então vai e viva. É só você viver isso. Se você colocar em prática aquilo que você aprende aqui, você vai herdar a vida eterna. Você vai viver para a glória de Deus. Mas ele continua, vamos lá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. Primeiro ponto, o sacerdote, alguém com um cargo eclesiástico, alguém que desempenhava uma função no templo. Porém, a função que ele desempenhava era somente no templo, porque ele passa perto de um homem caído, quase morto, e ele passa de largo, ou seja, ele se afasta, ele vê aquele homem, ele sai de perto. Por quê? Porque a vida dele de adoração e de culto é só no templo, fora de lá não é mais. Vamos lá, próximo. De igual modo, um levita descia naquele lugar e vendo-o passou de largo. Próximo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. Eu não vou ler até o final, mas a gente já entendeu a lição. Que muitas vezes nós estamos cultuando a Deus mais apegado aos nossos cargos do que entendendo que o culto é a nossa vida. Porque aqueles homens, eu creio que não é por acaso, meu irmão. Jesus ele era intencional em tudo que ele fazia. Então Jesus ele não usou um levita, um sacerdote como exemplo à toa.
mas porque ele queria exemplificar a vida que aqueles homens estavam vivendo. Ou seja, a minha vida a Deus, consagrada a Deus, é somente no ambiente do culto. Fora de lá eu não tenho compromisso nenhum com o evangelho. Era isso que aqueles homens estavam dizendo. Era isso que aqueles homens estavam vivendo sem perceber. Então muitas vezes nós caímos nesse erro, ou até nessa herança de um pensamento greco-romano, ou até de um pensamento judaico-cerimonial, de que o culto se restringe a essas 4 paredes. Só que fora daqui a gente não tem coragem de cultivar uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. A gente restringe o nosso culto a 2 dias por semana durante 3 horas por dia. A gente vem na quarta, fica aqui durante 3 horas, adora a Deus. Aqui a gente lê a Bíblia, aqui a gente adora, aqui a gente ora, aqui a gente cultua. Saiu daqui, Deus com as coisas dele e eu com as minhas. A gente restringe o nosso culto a um domingo, que a gente vem aqui e cultua a Deus durante 2, 3 horas, saiu daqui, eu vou viver minha vida e Deus continua a vida dele. Ou seja, a gente cultua a Deus 6 horas por semana. Sabe quantas horas tem a nossa semana? Não sei fazer a conta de cabeça, mas mais de 150, acho. E a gente reserva 6 horas para Deus, para cultuar a Ele, porque a gente não tem coragem de cultivar uma intimidade com Deus fora do ambiente litúrgico. A gente não tem coragem de ler a Bíblia fora do ambiente litúrgico. A gente não tem coragem de reservar 1 hora por dia. Meu irmão, sabe quanto tempo você... Vamos lá, para a gente ler a Bíblia em 1 ano. Em 1 ano. Se a gente dedicar 15 a 20 minutos por dia, nosso dia tem 24 horas, se a gente dedicar 15 a 20 minutos a isso daqui que a gente diz que é a verdade da nossa vida, aquilo que salvou a nossa vida, se a gente dedicar 15 a 20 minutos por dia, a gente lê essa Bíblia em menos de 1 ano. Só que nós nos acostumamos a ter 3, 4, 5, 6, 10 anos de convertido e nunca ler essa Bíblia inteira. A gente acha que é normal. A gente não tem coragem de cultivar a intimidade com Deus fora do ambiente litúrgico. A gente não tem coragem de dedicar um tempo de oração, de intimidade com Deus. A gente só ora aqui. A gente só ora no templo. A gente só adora no templo. A gente só serve no templo. A gente só cultua no templo. E o apóstolo Paulo está falando, não é assim, não é dessa forma que vive o evangelho. O evangelho é a vida. O culto é sua vida e a sua vida é o seu culto. Nós precisamos mudar essa mentalidade, amém? Gente, eu não estou falando nós aqui, só nós aqui. Estou falando a nossa geração. A nossa era, a igreja nuclear, né, que fala, como a igreja geral. Os cristãos do mundo. Eu falo isso. Primeiro, como a gente sempre fala, isso é uma verdade. Tudo que a gente ministra aqui, a gente foi ministrado antes. Isso daqui que eu estou falando, isso aqui me rasgou, me confrontou antes de eu estar compartilhando com vocês. Deus me ministrou isso para mim e eu estou compartilhando com os meus irmãos. Então nós precisamos entender que o nosso culto é a vida que nós levamos. Se nós ficarmos com essa mentalidade greco-romana ou mentalidade de culto cerimonial judaico, a gente vai acabar caindo em um ambiente muito perigoso, que é o ambiente da rejeição de Deus. Porque há ofertas que Deus rejeita. O Iago falou sobre isso aqui. Há cultos que Deus rejeita. Há adorações que Deus rejeita. Por que Deus rejeita cultos, adorações e ofertas? Porque Deus rejeitou antes a vida. Quando o culto, quando a adoração e quando a oferta não é acompanhado pela vida, isso sobe para Deus como um cheiro de abominação. O apóstolo Paulo ele vai falar, isso não é só aqui em Romanos 12, mas em outros textos, ele fala isso, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai falar que, quer vocês façam qualquer coisa, comer, beber, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, ele está dando exemplo de coisas cotidianas. Se você come, se você bebe, faz isso para a glória de Deus. Em Colossenses 3, 23, eu acho, ou é 17, ele vai falar que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer como a Deus e não como aos homens. Só que a gente está fazendo corpo mole para fazer as coisas para os outros, porque não vai ter recompensa. Esse que é o nosso problema.
Nós temos uma mentalidade tão egoísta que a gente não tem coragem de ser generoso com o próximo se não for ter nada em troca. Essa é a geração que a gente vive, esses são os cristãos dos nossos dias. Sendo que o apóstolo Paulo está falando, faça tudo que você fizer, tudo, a sua vida, tudo que você faz, todas as ações, por mais banais que pareçam, tudo isso você pode fazer para glorificar a Deus. E nós precisamos entender isso, como eu disse, se nós não vivermos dessa forma, Deus vai começar a rejeitar os nossos cultos. E eu falo isso com bases bíblicas, um exemplo disso, Caim e Abel. Gênesis 4. A palavra vai dizer que Abel e Caim chegam para apresentar uma oferta. Vamos ler, melhor. Gênesis 4, abre aí. Vamos comigo, gente. Tô acabando, amém? Amém? Com todo o meu entendimento, eu quero te amar mais. Com todo o meu coração. Gênesis 4. Aleluia, meu Deus. Está no óleo hoje, hein, irmão? Rapaz. Vamos lá, Gênesis 4:4. E Abel, ele também trouxe das primícias da sua gordura, do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e pela sua oferta. Mas a Caim e a sua oferta não teve consideração. Antes de Deus receber a oferta, ele vai ver a vida do ofertante. Antes de receber a adoração, Deus vai ver a vida do adorador. Antes de receber o culto, Deus vai ver a vida de quem está cultuando. E eu falo o culto aqui, porque a igreja nada mais é do que o resultado das famílias que nela congregam. Então, se a gente não cultua a Deus na nossa casa, com a nossa família, no nosso dia a dia, a gente chega aqui, achando que aqui a gente vai conseguir viver algo extraordinário, sendo que durante toda a nossa semana a gente não cultivou um relacionamento com Deus. A Abel e a sua oferta, Deus considerou. A Caim e a sua oferta, Deus rejeitou. Primeiro Deus vai olhar a nossa vida, meu irmão. Primeiro Deus vai olhar a nossa vida. Como que é o culto que a gente entrega no nosso dia a dia? Como que é o nosso culto fora daqui? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E é possível nós continuarmos exercendo funções sendo rejeitados por Deus. Um exemplo disso, Saul. Saul, ele reinou cerca de 40 anos sobre o povo de Israel. Alguns estudos vão dizer que ele foi rejeitado no seu 3º ano, mais ou menos. Ou seja, cerca de 37 anos, Saul reinou sendo rejeitado por Deus. Tem pessoas que continuam exercendo funções, sendo que a vida já foi rejeitada por Deus faz tempo. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo, porque muita gente se apega no cargo, muita gente se apega na função, muita gente se apega no serviço. Só que se apegar no serviço é um perigo. Se apegar no serviço é extremamente perigoso. E eu estou falando isso com muito amor, meus irmãos, porque a última coisa que nós queremos é chegar lá no grande dia e ter uma surpresa ruim. Então é melhor que sejamos alertados antes, para que haja uma transformação, haja uma mudança, e a gente comece a cultivar uma vida de culto a Deus, uma intimidade com Deus na nossa vida, do que viver apegado ao ativismo, ao serviço e chegar lá e ter uma péssima surpresa. 40 anos, desses 40 anos, 37 mais ou menos, vamos chutar abaixo, 35, reinou sendo rejeitado por Deus. Um dos erros de Saul foi não ter já zelado pela presença, porque quando ele assume a nação de Israel, a arca já tinha sido levada. Só que em nenhum momento ele se importa em trazer a arca de volta. Só que Davi, quando ele assume, uma das primeiras atitudes de Davi é: vamos trazer a arca de volta para o centro. Vamos trazer a presença de volta para o lugar de prioridade. A presença de Deus tem que ser o lugar de prioridade na nossa vida. Essa é a diferença entre Saul e Davi. A prioridade que eles dão à presença. Saul estava pegado ao cargo. Saul estava pegado ao serviço. Eu sou rei agora. O povo tem que me ver como rei. O povo tem que me obedecer. O povo tem que isso.
eu sou isso, eu sou aquilo. E Davi estava, não, Senhor, eu não sou nada. Davi cometeu um pecado terrível, meu irmão. Adultério e homicídio. Tudo junto. No mesmo combo. Mas quando ele foi confrontado, a oração dele foi: Senhor, pode tirar tudo de mim, tudo. Só não tira a tua presença. Agora quando Saul foi confrontado, ele falou: não, mas me honra aqui na frente do povo. Ou seja, pessoas que não estão preocupadas com a vida entregue a Deus. Pessoas que não estão preocupadas em cultivar uma vida de adoração a Deus. Essa é a grande diferença. Há cultos que Deus rejeita. Um exemplo disso, outro exemplo disso, Isaías 1:11, vamos ler lá. Isaías 1:11. Eu sei que esse texto aqui é pesado, meu irmão, mas eu escolhi ele de propósito, para a gente entender a seriedade disso. Nós vamos ler até o verso 17, amém? Diz assim: para qual propósito é a multidão dos vossos sacrifícios para mim? Diz o Senhor: estou cheio de ofertas queimadas a mim. Vou ler aqui que fica igual, né? O Senhor diz: de que serve essa multidão de sacrifícios que vocês ofereceram? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos e nem de cordeiros e nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova, o sábado e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Olha o que Deus está falando para esse povo. Como eu disse, um texto pesado, e Deus está falando: quando vocês se reúnem, para mim é insuportável. Quando vocês estendem as suas mãos, eu fecho os olhos. Quando vocês aumentam as orações, eu tapo os ouvidos. Por quê? Porque eu não aguento mais a iniquidade junto de reuniões solenes. Ou seja, eu não aguento mais a mistura do santo com o profano. A gente está vendo um monte de cristão fragmentado, misturando uma vida, onde vive uma vida na igreja e outra vida fora da igreja. Na igreja é santo e fora da igreja é profano, é lascivo, é imoral, é adúltero, é pornográfico, é mentiroso, é invejoso, é fofoqueiro. Imagina como o nosso culto não sobe a Deus, meu irmão. Imagine como o nosso culto não sobe a Deus. Eu não estou falando isso, eu estou falando para a gente fazer uma autoanálise. Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Vocês não falem para os outros, falem para si mesmos. Como tem sido minhas atitudes fora daqui? Como tem sido o culto que eu entrego lá no templo, que é resultado do culto que eu entrego na minha vida? Como que será que tem subido a Deus isso? Deus está falando: eu não aguento mais, eu não aguento mais. Essa mistura do santo com o profano não é para misturar, gente. O que é santo, o que é sagrado é sagrado. É separado, é consagrado a Deus, é entregue a Deus. Não dá para viver duas vidas em uma só. É isso que Deus está falando. Só que no final ele dá uma esperança ainda. A partir do verso 15. Do verso 16. Lavai-vos, purificai-vos. Retirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Busquem o juízo. Aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão, pleiteai pela viúva. Ele dá várias atitudes que o povo de Israel fazia totalmente o oposto. E o interessante é que no contexto do livro de Isaías, o povo de Israel, eles estavam prosperando. E esse é um grande
problema, se eu posso dizer assim. Por quê? Porque muitas pessoas se apegam ao resultado. Prosperando, eu digo, apenas na área financeira. Israel estava crescendo economicamente como nação, estava sendo bem estruturada politicamente, porém tudo em desacordo com a vontade de Deus. E a gente atrela muito o resultado à aprovação de Deus. O resultado não é a aprovação de Deus. Só que quando a gente começa a ver os resultados, a gente acha que Deus está aprovando. Um exemplo disso, quando Deus fala para Moisés, bate na rocha que vai sair água. Todo mundo conhece essa história, né? Acho que a maioria. Ele bate, dá certo e tal, sai água. Depois, mais para frente, Deus fala, agora você vai falar, só falar com a rocha. Você não vai bater. Você vai falar, essa foi a ordem de Deus. Só que Moisés, o que ele fez? Foi lá e bateu. Ou seja, desobedeceu. E saiu água. Ou seja, deu resultado ou não deu? Mas Deus aprovou aquela ação? Ou seja, resultado não é sinal da aprovação de Deus. Outro sinal disso, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era rica. Era um dos centros comerciais da época. Extremamente próspera financeiramente apenas. Mas Deus está falando, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Ou seja, aos nossos olhos, aos olhos terrenos, eram ricos. Mas aos olhos de Deus eram miseráveis. E por que eu estou falando isso? Porque aqui no contexto de Isaías, a nação de Israel estava avançando. Crescendo geograficamente, politicamente, economicamente, porém tudo com a desaprovação de Deus. Ou seja, é possível, meu irmão, você crescer financeiramente, mas Deus está te rejeitando. É possível crescer financeiramente e Deus está me rejeitando. O que nós precisamos nos atentar é o que os céus têm pensado de nós. O que o Senhor tem pensado de nós. Olha o que Deus fala para o povo, mas quem está de fora olhando geograficamente, politicamente, a nação de Israel está falando, eles estão avançando, eles estão crescendo, eles são um povo de Deus. E Deus está olhando por dentro deles e está falando, vocês são imundos. Eu não estou mais suportando vocês reunidos. Isso é o que Deus está falando. Outro exemplo disso, Amós, o livro do profeta Amós, capítulo 5, verso 21. Amós 5, 21. Eu vou ler aqui também. Diz assim, eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Próximo. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Próximo. Afastem-se de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como águas e a justiça como um ribeiro perene. Olha o que Deus fala para o povo de Israel. O mesmo contexto, é o povo de Judá, na verdade. É a tribo do sul e a tribo do norte. Eu peguei um profeta de cada. Porque as duas estão crescendo economicamente. É o mesmo contexto, é o mesmo cenário e o mesmo erro. A mesma falha. A mistura do santo com o profano. Ou seja, tinha culto, tinha adoração, tinha sacrifício, ofertas. Tinha tudo, meu irmão. Liturgicamente, só não tinha vida. Alguns teólogos vão chamar isso de ortodoxia morta. Porque é a crença certa do jeito errado. É a coisa certa do jeito errado. Então nós precisamos parar, meu irmão, com essa divisão de achar que nós podemos viver duas vidas. Não dá para viver duas vidas, meu irmão. Eu sinto te informar, eu não vou ser politicamente correto aqui. O evangelho exige radicalismo da nossa parte. O reino de Deus, a palavra de Deus exige radicalismo da nossa parte. Eu não estou falando radicalismo com o próximo, mas com nós mesmos, com uma transformação genuína. Chega de cristãos fragmentados. Eu creio numa geração de cristãos íntegros na sua fé. Íntegros na sua entrega, inteiros naquilo que fazem para Deus. Não pode haver mais fragmentação, divisão na nossa vida, na nossa postura, na nossa conduta. Eu creio nisso, meu irmão. Não sei você, mas eu tenho certeza que nós vamos alcançar esse nível. Eu creio nisso. Nós precisamos tomar cuidado para não ser como Saul, amém?
Eu quero pedir para vocês abrirem comigo em João 4:23. João 4:23. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Essa fala de Jesus, eu creio que a maioria também conhece o contexto. Ele fala isso para a mulher samaritana. Porque a mulher samaritana, ela encontra com Jesus, eles têm um diálogo ali, eu não vou ler tudo para não me estender, mas em determinado momento desse diálogo ela vai perguntar, fala: nossos pais dizem que adoram em tal lugar, vocês dizem que adoram em Jerusalém, e ela fica nesse embate, porque era um embate cultural da época. Onde nós devemos adorar a Deus? Onde é o lugar correto para adorar a Deus? É no templo? É lá? É aqui? É ali? É outro lado? Onde que é o lugar correto para a gente adorar a Deus? E Jesus dá a resposta para ela e fala: o lugar correto para adorar a Deus é na sua vida. Ou seja, ele não fala com essas palavras, ele fala, é para adorar em espírito e em verdade. Ou seja, ele não dá uma resposta de um local físico. Você não precisa até lá para adorar a Deus, adora onde você está. O lugar para adorar a Deus é na igreja ou é em casa? É nos dois, adora nos dois. E adora no caminho entre um e outro também. O local para adorar a Deus é em lugar... Não, o lugar para adorar a Deus é na sua vida, meu irmão. Em espírito e em verdade, ou seja, sem mentiras. Sem hipocrisia, em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Aqueles em que a vida é um culto a Deus. Aqueles os quais tudo que faz para a glória de Deus. Tudo aquilo que pensam e que planejam é para a glória de Deus. Esses são os que o Pai procura. É isso que Jesus fala para aquela mulher. E há uma transformação quando vira essa chave na mente dela. Por quê? Até então, talvez ela cultuava, porque ela sabia os lugares de culto. Então talvez ela até cultuava, mas a vida dela não cultuava a Deus. Porque Jesus vai falar para ela: você teve 5 maridos e tal, aquela história que todo mundo conhece. Só que a partir do momento que Jesus fala, Deus procura os que adoram o Espírito em verdade, parece que vira uma chave na mente dela. E o resultado, ela volta para a cidade e evangeliza toda a cidade. Por quê? Porque ela entendeu que não necessariamente nós precisamos estar restrito a um lugar para cultuar a Deus. Não, a minha vida é um culto a Deus. Então aonde eu for, eu vou manifestar a glória de Deus. Aonde eu viver, aonde eu passar, aonde eu morar, aonde eu trabalhar, aonde eu ficar por algum minuto, eu vou manifestar a glória de Deus. E não necessariamente com palavras, meu irmão, porque o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses também, que seja por palavras ou seja por ações, façam tudo para a glória de Deus. Então a maneira como você age, a conduta que você tem também manifesta a glória de Deus. Também cultua a Deus. Não é só evangelizando, falando de Jesus, mas também é vivendo Jesus. É vivendo Cristo. É isso que Jesus procura. É isso que o Pai procura. Amém? Nossa vida é o nosso culto, meu irmão, e nosso culto é a nossa vida. O culto não é aqui. O culto não é só aqui. Daqui para fora também. A menor parcela do nosso culto semanal é aqui. A menor parcela. Porque o tempo, aqui nós passamos, como eu disse, 3 horas aí por semana, ou 6 horas por semana, mas nós temos mais 100 e poucas horas durante a nossa semana, para cultuar a Deus também em todos os lugares que nós vamos. Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas condutas, com as nossas posturas, com o nosso cuidado com a nossa família, com a nossa generosidade, com a nossa honestidade, a nossa justiça, com a nossa fidelidade a Deus, com o nosso amor, nossa caridade ao próximo. Amém? Eu creio nessa igreja, meu irmão. Eu creio nessa geração. Eu tenho certeza, meu irmão, que nós vamos viver isso. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus.
Som, aleluia. Amém. Quantos creem nessa palavra? Quantos vão viver essa palavra? Minha oração, meu irmão, é que, assim como o Senhor me ministrou, assim como eu tive o coração rasgado por essa palavra, assim como eu fui ministrado no meu espírito, marcado no espírito por essa palavra, assim seja você também. E eu creio que nós juntos iremos fazer essa diferença, meu irmão. Se a nossa geração não está comprometida com o Evangelho, de fato, nós estamos. Se a nossa geração não está comprometida com um culto durante 24 horas do nosso dia, nós estamos, amém? Chega de cristãos fragmentados, chega de cristãos mais ou menos. Eu creio em cristãos radicais, ao nível de entregar toda a sua vida pelo Evangelho de Cristo. Eu quero alcançar esse nível, meu irmão. Eu quero alcançar esse nível em igreja, em corpo, em tudo. Não sozinho, não individualmente, mas como igreja de Cristo. Eu creio em cultos que o Senhor ele vai se levantar do trono, meu irmão. Assim como Estevão, por exemplo, teve uma visão poderosa. Eu creio em cultos que vai trazer a Deus a mesma sensação que o martírio de Estevão trouxe. Eu creio nisso, eu não sei você, eu creio nessas loucuras, meu irmão. Essa é a minha oração. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Sim, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por nos ministrar, Deus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a viver, Pai, nesse nível de entrega, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a caminhar dessa forma, Senhor. Nosso pedido para que a nossa vida, de fato, seja um culto vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Sim, nós cremos, Pai, um coração incendiado 24 horas por dia, Senhor. Não apenas emoção manifesta aqui nesse lugar de culto, Senhor, mas a nossa vida será o nosso local de culto, Senhor. Eu creio nisso, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos conduza nessa dimensão. Que o Senhor nos conduza nessa maturidade e nessa entrega, Senhor. É isso que eu peço, Senhor.